Gente, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês nesse momento da palavra, da ministração da palavra, a respeito de conhecer Deus. Conhecer Deus. Talvez isso, para alguns que estão me ouvindo, ou para alguns que ouve a gente, né? Ouça a gente, melhor dizendo, talvez para alguns isso possa soar como algo onde você se coloca com uma certa soberba. Conhecer Deus. Então eu queria conversar com você um pouquinho exatamente sobre esse tema, conhecer Deus. E mais precisamente dizer assim, quando conhecer a Deus é algo que extrapola, é algo que está acima do simplesmente ouvir a respeito dele e a respeito das ações dele. A maioria das pessoas que você convive na sociedade que você faz parte, a maioria das pessoas que você conhece, a maioria das pessoas que você já conheceu, que você já conviveu, se existe algo comum nessas pessoas, é você ouvir delas a respeito de Deus. E quando eu digo ouvir destas pessoas a respeito de Deus, na minha mente eu estou fazendo referência ao fato do nome Deus estar sempre presente na fala delas, na boca delas. Elas, vira e mexe, falam de Deus. É comum você, num círculo de amigos, independentemente da religião, do credo que ele segue, você ouvir falar a respeito de Deus, eles falando o nome de Deus. Isso faz parte do cotidiano de muita gente. E eu só vejo isso sobre uma lógica, sobre um prisma. Eu vejo isso sobre aquela lógica de que nós, a nossa sociedade, e várias sociedades são assim, mesmo aquelas sociedades que nunca falam do Deus, Jesus, mas eles têm um Deus e eles falam de Deus. E quando eu falo a respeito disso, eu estou fazendo também referência ao fato das pessoas serem criadas, serem formatadas, a sua mente, o seu caráter, o seu jeito de ser, eles serem formados numa família onde as pessoas falam a respeito de Deus. E o que eu acho interessante é que este fato, ele se torna real mesmo num ambiente onde as pessoas que fazem parte dele são pessoas que nunca tiveram com Deus uma intimidade, um relacionamento com Deus. Agora, mesmo diante do fato da ausência dessa intimidade, da ausência desse relacionamento, é muito comum eu e você, a gente se deparar ou nos depararmos com pessoas que, ainda que não tenham um relacionamento com Deus, ainda que não gozem dessa intimidade com Deus, não são pessoas que tiveram esse conhecimento, não tiveram essa abertura na visão deles espiritual, são pessoas que acabam temendo a Deus. Porque quando eu falo de intimidade, quando eu falo de relacionamento, eu estou falando a respeito daquilo que o escritor dos Salmos, no primeiro Salmo, Salmo 1, no primeiro verso e no verso 2, o salmista ele fala a respeito dessa intimidade. E o que o salmista vai falar no Salmo 1, no verso 1 e no verso 2, ele diz assim que bem-aventurado, ele começa dizendo assim, mais do que feliz, que bem-aventurado é mais do que feliz. Ele fala, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí depois ele vai acrescentar mais algumas coisas, mas no verso 2 ele fala assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ou seja, é sobre esta postura de vida, esta intimidade que eu me refiro, esse prazer em ler a Bíblia, esse prazer em orar, esse prazer em estar ouvindo alguma coisa relacionado a Deus, relacionado aos mistérios de Deus, ao ministério de Deus, ao evangelho que Jesus ensinou e os apóstolos foram dando sequência nisso.
Mas mesmo assim, eu digo para vocês que ainda a gente encontra pessoas que dizem e que manifestam esse certo temor a Deus. Eu digo isso por experiência própria. Eu digo isso como experiência de vida mesmo, porque mesmo antes de eu conhecer Jesus, o Evangelho de Jesus, e muito embora este meu contato com o Evangelho, ele foi bem na minha juventude, ele se deu no momento que eu agradeço a Deus hoje, porque o que é extremamente comum também, eu me lembro do meu papai, o meu pai, quando ele se converteu com uma certa idade, eu me lembro de algumas vezes meu pai fazer a seguinte afirmação e montar a seguinte frase para nós. Ele dizia assim: se eu soubesse que era tão bom, eu viria antes para o Evangelho. E há pouco tempo atrás aqui também um irmão passou aqui na igreja, também para trazer uma oferta, para trazer um alimento aqui para a campanha, e o irmão disse a mesma coisa: olha, se eu soubesse que era tão bom, eu teria feito isto. Então, quando eu me converti, eu digo isso por experiência própria, foi na minha juventude, mas antes da minha conversão, mesmo que eu não tivesse tido este encontro ainda com Deus, na minha visão, no meu coração, na minha mente, eu entendia que existia, eu tinha uma convicção a respeito da existência de Deus, eu tinha, na verdade, uma visão, eu tinha uma convicção a respeito de que Deus, ele era algo real, ele era algo concreto, isso eu tinha no meu coração. Isto aconteceu e acontecia num processo, no mínimo, estranho, porque eu me recordo, a gente, como nós somos de uma outra geração, eu sou da geração em que o meu pai e a minha mãe diziam assim para mim: vocês nunca vão dizer e vão falar palavrão a alguém mais próximo, alguém mais velho do que vocês. E eu me lembro disso, mas eu me lembro que eu falava muitos palavrões. Eu falava muitos palavrões, e isso que é interessante, é engraçado, chega a soar de maneira engraçada, porque mesmo com aquela boca suja, de falando muita coisa, mas no íntimo eu carregava uma certeza da existência de Deus. Eu fico pensando que talvez isto tivesse acontecido, e aconteceu por uma razão, por nós sermos também de uma geração onde a gente pedia a bênção ao nosso pai, a bênção à nossa mãe, a bênção aos nossos avós, a bênção aos nossos tios. E eu me lembro que eu fui, na verdade, formatado, eu fui vivendo essa vida na minha infância, dizendo exatamente isso: bênção avô, bênção vó, bênção tio, e eles respondiam: Deus abençoe. Tudo bem que quando eu era criança, eu fico me lembrando desta etapa da minha vida, deste momento da minha vida, isso acontecia num processo onde eu não entendia exatamente nada. Na minha cabeça não existia um significado real a respeito disso, desta bênção do pai, desta bênção da mãe. Não, para mim era algo que eu ouvia, outros vizinhos faziam a mesma coisa, outras famílias partilhavam do mesmo pensamento, e isso, na verdade, era uma coisa que era cultural, era uma coisa que a gente ia falando e falando, sem nenhum discernimento, sem nenhuma condição de julgar e falar: poxa, isso é importante, era mais como se fosse um costume mesmo. E é justamente aqui, meus irmãos, que eu enxergo a importância da gente descobrir a verdadeira experiência que todo ser humano tem diante de si. Eu me refiro à experiência de você conhecer Deus, de você provar Deus, de você experimentar Deus de verdade, de você conhecer Deus de verdade. E como eu dizia há pouco tempo atrás, talvez para alguns isso soe de uma maneira um pouco soberba, arrogante, mas o que eu estou dizendo para você aqui hoje, para vocês, é que Deus, Ele tem o desejo que a gente o conheça, a gente conhecer, e que esse conhecimento, ele tenha uma amplitude muito maior do que simplesmente aquele pensamento, aquela formatação onde você diz conhecer a Deus, mas você o conhece pela experiência de outras pessoas. Onde você conhece Deus pela experiência do teu pai, onde você conhece Deus pela experiência da tua mãe. Não, Deus, ele tem um plano muito além disto,
de você conhecê-lo na verdade, de você prová-lo, mas ter as suas experiências próprias, você ter as suas experiências reais com Deus, você conhecer a Deus, você andar com Deus, você realmente provar do amor de Deus, da graça de Deus, e por que não dizer também provar das correções de Deus, daquilo que Deus nos chama a atenção, o puxão de orelha de Deus, porque Deus faz isso com quem Ele ama. E eu vejo aqui, na verdade, o que o apóstolo Paulo ele fala. E a minha referência aqui é exatamente aquilo que Paulo ele vai afirmar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, quando o apóstolo Paulo ele diz assim que assim que alguém, ou se alguém, né, na tradução na linguagem atualizada, assim se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. E aí Paulo faz uma afirmação muito séria, que é um indicativo para que eu e você saiba se nós realmente estamos trilhando esse caminho de conhecer Deus. Paulo diz assim, as coisas velhas, as coisas antigas, elas já passaram. E aí Paulo diz, eis que se fizeram novas todas as coisas. Ou seja, provar a verdade do encontro com Deus, esta mudança, ela é traduzida nessa questão das coisas novas que vão acontecendo diante da gente. E é de verdade nisso que eu acredito, pois estas coisas novas são o resultado, elas refletem esse resultado deste encontro que você tem com Deus, desse conhecimento que você tem com Deus, além de simplesmente ouvir falar. Como Jó disse na semana que eu preguei, algumas semanas atrás, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, então, quando Paulo escreve aos Coríntios, eu entendo exatamente isso. E hoje eu queria destacar aqui duas histórias de vida de dois homens que tiveram realmente e que gozaram dessa experiência, desse encontro genuíno com Deus, de conhecer a Deus além das experiências de outras pessoas, ou seja, conheceram Deus além de simplesmente ouvir Deus falar. Eu vejo isso, em primeiro lugar, na vida e nas experiências que Pedro teve. Pedro teve uma vida de experiências, e isso eu vejo muito claro no capítulo de número 5 do Evangelho de São Lucas, e propriamente no capítulo 21 de João, que, na minha visão, é um dos capítulos onde a gente encontra ali no Evangelho de João, um encontro de Jesus com os seus discípulos, em especial o encontro de Jesus com Pedro, onde existe ali uma verdadeira terapia, é o encontro terapêutico de Jesus com Pedro. E essa experiência de conhecer Deus, além daquilo que nós ouvimos, ela é reveladora. Ela é reveladora de fato. Essa revelação é o início de um processo, onde eu e você somos curados em nossa alma. Essa experiência de conhecer a Deus verdadeira, ela nos revela quem somos, ela nos revela o que fazemos, ela nos revela o que devemos fazer, ela nos revela como andar, ela nos revela quem buscar. É uma experiência reveladora onde a cura de Deus é estabelecida dentro de nós. Em Lucas, no capítulo 5, o texto nos fala a respeito daquela pesca maravilhosa. O Evangelho de Lucas fala dessa pesca sobrenatural que se deu na vida de Pedro, na vida de André, seu irmão, na vida de João e na vida de Tiago, os filhos de Zebedeu, os 4 pescadores. Em Mateus 4, 18 ao 22, o evangelista Mateus nos fala a respeito do chamamento, do chamado de Jesus a esses 4 jovens, ou a esses 4 homens. Quando Jesus faz um convite a eles, e a Bíblia diz assim lá em Mateus que Jesus fala assim, largue tudo que vocês estão fazendo, vocês são pescadores, mas eu tenho um propósito muito maior para vocês. Eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Isso sempre me chamou a atenção pelo fato da maneira rápida, na resposta objetiva desses meninos, de Pedro e esses 3 jovens, de abandonarem a sua profissão e seguirem Jesus. Só que Mateus ele não nos fala o que aconteceu, Mateus não dá detalhes do que aconteceu, mas Lucas ele nos revela. O texto diz assim em Lucas que
Os pescadores, Pedro, Tiago, João, André, eles tinham pescado toda a noite. E quando eles terminaram mais um período de trabalho, mais um turno de trabalho, o texto diz que Jesus, o mestre Jesus, ele pede para Pedro o barco emprestado para que ele pudesse pregar o evangelho, para que ele pudesse anunciar as boas novas. E quando ele termina, Jesus termina o seu discurso, Jesus termina o seu ensinar, Jesus termina os seus ensinamentos, a Bíblia diz assim que então Jesus, ele chega a Pedro no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, no versículo 3, e diz assim: faze-te largo e lançai as vossas redes para pescar. Na cabeça de Pedro, na mente de Pedro, ele falou: poxa, mas o que está acontecendo na mente de Jesus? A Bíblia nos mostra e nos fala a respeito da profissão de Pedro. Pedro era um pescador. E aí no versículo 4, Pedro ele responde a Jesus. E no versículo 4, Pedro responde assim para Jesus, com toda a simplicidade, com toda a humildade, de não desejar contrariar alguém, ainda que fosse alguém que talvez na mente de Pedro fosse alguém que não conhecesse nada a respeito da pesca. Pedro só não sabia que ele estava diante de alguém que conhece todos os peixinhos dos mares. Todas as criaturas dos mares é conhecida por Jesus. Ele estava ali, é o verbo que se fez carne. Estava ali diante dele como um ser humano, como um homem. Como naquela passagem quando Pedro ele é interrogado sobre os impostos, o imposto das dracmas. Então, Pedro diz assim que eles pagavam sim o imposto. Quando interrogam ele, você e o seu mestre não pagam os impostos? E aí ele falou, não, nós pagamos. Aí quando ele chega na casa, em Cafarnaum, ele entra dentro da casa, Jesus se antecipa a Pedro e fala, Pedro, o que estão dizendo? O que você acha que é certo? Aqueles que vêm de uma linhagem do rei, aqueles que têm uma linhagem, aqueles que têm um sangue de rei, eles têm que pagar esse imposto? Não. E Jesus vinha dessa linhagem. Jesus ele vinha da linhagem do rei Davi. Só que Jesus falou assim, para que você não dê escândalo a eles, não vamos entrar em discussão. Vá lá no mar, joga a sua vara para pescar, você vai encontrar um peixinho que se entalou com uma moeda, você vai lá, pega a moeda e paga. Pega as moedinhas e paga o teu imposto e paga o imposto que eles estão cobrando de mim também. Pedro não queria discutir. E aí Pedro fala assim, olha, eu trabalhei a noite inteira, mestre. Trabalhei a noite inteira, eu não apanhei nada. Ele dá essa informação a Jesus, ele fala no plural, nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que eu acho bastante importante dizer aqui, que para Pedro, essa relação de conhecer a Deus, esta condição de conhecer a Deus, além de simplesmente ouvir falar a respeito dele, ela foi uma experiência reveladora no sentido do aprendizado para um caminho de confiança e um caminho de fé. Porque Pedro, muito embora Pedro dissesse o seguinte a Jesus, nós trabalhamos a noite inteira, ele poderia ter dito, eu sou um pescador, Jesus, mestre, eu sou um pescador, eu conheço tudo isso aqui. Ele poderia ter dito isso, mas ele não o fez. Ele disse assim, olha, nós trabalhamos a noite inteira, nós não pegamos nada mais, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Amém. Aleluia. E quando Pedro assim o fez, a Bíblia fala que ele pegou uma quantidade enorme de peixes, que ele precisou de ajuda. Ou seja, esse se revelar, esse conhecer de Deus, além de simplesmente ouvir para Pedro, ela teve nesta condição algo que foi fazendo com que Pedro ele fosse entrando num caminho de obediência e num caminho de fé. Eu vou lançar, é sobre a tua palavra que eu vou lançar. Em segundo lugar, esse conhecer a Deus na vida de Pedro, além de ouvir a respeito dele, foi uma experiência reveladora no sentido de Pedro enxergar a santidade de Deus e enxergar quem ele era. Ao mesmo tempo, ele enxergar um Deus tão santo e enxergar e receber essa informação de quem ele era diante dessa santidade de Deus. Porque no versículo 8,
diz aqui no Evangelho de São Lucas, quando Pedro ele lança a rede ou as redes, e eles começam a puxar e ele vê aquela quantidade enorme de peixes, na mesma hora o apóstolo Pedro ele já tomou conhecimento, ele disse, não, isso não é algo natural, isso tem uma ação sobrenatural, esse mestre realmente ele tem algo diferenciado, ou seja, ele fala assim, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, quando a gente conhece a Deus, quando você conhece a Deus de verdade, a primeira coisa que deve ficar muito claro para mim, para você, para todos nós, que nós somos pecadores, e que nós somos simplesmente pessoas que provam e provarão sempre deste amor, dessa graça, dessa compaixão e dessa misericórdia de Deus. Conhecer a Deus, simplesmente conhecê-lo, ou além daquilo que nós simplesmente ouvimos de Deus, é revelador no sentido de nos mostrar quem nós somos. Nós somos pecadores, nós precisamos de Deus, nós precisamos do amor de Deus sempre. Em terceiro lugar, aqui para o apóstolo Pedro, esse conhecimento de Deus, além de simplesmente ouvir falar a respeito dele, foi uma experiência reveladora a ele do amor de Deus mesmo. Disso que eu estava dizendo agora, da compaixão de Deus mesmo, da misericórdia de Deus mesmo. Olha aqui, no capítulo 21 do Evangelho de João, e eu vou ler o capítulo 21, ele é uma leitura um pouco extensa, mas eu acredito que vale muito a pena eu ler com vocês esse capítulo. Quando Jesus apareceu a 7 dos seus discípulos, o texto diz assim no versículo 1 do capítulo 21, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, agora junto ao mar de Tiberíades. E aí João diz assim, e assim foi que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, ou seja, está dizendo dele mesmo, Tiago e ele estavam, e mais 2 dos seus discípulos, que eles não citam quem são esses discípulos. Aliás, João não diz quem eles são, não nos revela quem são. Mas diz assim, aí o Simão Pedro falou, eu vou pescar. Ele estava angustiado, ele estava vivendo numa grande tristeza, porque ele tinha, na verdade, negado aquele que ele conhecia, reconhecer a Jesus. Ele estava triste, Jesus tinha morrido, muito embora Jesus já tinha aparecido às mulheres, os anjos disseram às mulheres, vá aos discípulos e a Pedro e conte que o mestre não está aqui, que ele ressuscitou. Ele já tinha tido algumas outras aparições, mas ele estava aqui agora nesse momento de angústia, ele sentia essa angústia aqui. Aí diz assim que eles foram pescar e quando eles saíram, eles entraram no barco e naquela noite eles nada apanharam. E aí eu começo a ver o quanto este encontro de Jesus com esses caras é terapêutico. E principalmente em relação ao apóstolo Pedro. Olha que coincidência, que na verdade não existe coincidência. Eles não pescaram nada, diz o texto. E ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Estava lá o dia amanhecendo, Jesus na praia. E aí diz o texto assim que os discípulos não reconheceram que era ele. E aí Jesus perguntou, filhos, tendes alguma coisa a comer? Ele respondeu, não. E aí ele falou assim, então Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram e já não podiam puxar, porque era muito peixe, muito peixe, muito peixe. Então João, que ele se refere aqui a ele mesmo como discípulo a quem Jesus amava, disse para Pedro, é o Senhor, Simão, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, ele cingiu-se com uma veste, porque ele havia se despido e lançou ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E quando eles saltaram em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes para que acabasses de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhes Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E aqui diz o texto assim que já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos
depois que ele havia ressuscitado dos mortos. O versículo 15 vai nos dizer que Jesus agora tem um bate-papo íntimo com Pedro. E o versículo 15 diz assim, que depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Olha a pergunta que Jesus faz a ele. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Afinal de contas, não era Pedro que dizia que, ainda que todos os outros discípulos o negassem, ele jamais o negaria, não abandonaria Jesus, porque ele era o que amava mais a Jesus. E aí Jesus pergunta isso para ele. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse assim, então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas-me? E ele lhe respondeu a segunda vez, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro fica triste. O texto diz que Pedro ele fica triste porque ele perguntou pela terceira vez, ou por ter ele dito a terceira vez, tu me amas? E aí Pedro respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, gente, embora eu já ouvi muitos pregadores falarem aqui que a respeito dessa tríplice pergunta de Jesus, ela veio com o sentido de aplacar as três negativas que Pedro tinha dado a Jesus, não a Jesus, mas às pessoas que ele estava ali por medo de morrer. Eu até acho que isso tem um sentido, sim, mas eu vejo uma implicação muito maior quando eu vou no texto original, no texto grego. No texto original, essa passagem ela é muito esclarecedora, porque no versículo de número 15, quando Jesus pergunta a primeira vez para Pedro, Pedro, você me ama, ou amas-me mais do que a todos estes que estão com você? Jesus usou uma palavra no texto original. Jesus usou a palavra ágape, o amor perfeito, o amor incondicional, o amor que eu amo todos, o amor de Deus pela humanidade, que o traiu, que o negou, que o matou. Esse é o amor. Este amor que Jesus um dia revelou. Agora eu deixo um mandamento novo para vocês. Qual é o mandamento novo? Que vocês amem os seus próximos, amem as pessoas que vocês convivem, mas amem essas pessoas como eu amo vocês, como eu vos amei. E aí então Jesus usou essa palavra. Quando Pedro responde, Pedro fala assim, tu sabes que eu te amo. E o texto original, Pedro ele responde usando a palavra filéu, que é o amor de amizade, é o amor fraterno, é o amor que eu amo quem me ama, eu amo quem convive comigo. Jesus tornou a perguntar se Pedro o amava, e Jesus, novamente, melhor dizendo, ele usou a mesma palavra no texto original, agapou, Pedro, você me ama? Pedro respondeu de novo, ele responde com filéu, eu te amo, mas eu te amo de modo imperfeito. Só que na última vez, Jesus não perguntou mais usando a palavra ágape, ou agapou. Jesus, então, na última vez, nessa última hora, Jesus usou a palavra filéu, e quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, você me ama? Ele usou a palavra filéu, e por isso que Pedro, a Bíblia diz assim na nossa linguagem, na língua portuguesa, que Pedro se entristeceu porque ele perguntou a terceira vez, amas-me? Que Pedro estava dizendo assim, na verdade, no texto original, Pedro ficou triste porque Jesus não usou mais a palavra ágape, ele usou a palavra filéu. E aí Pedro disse assim, Senhor, tu sabes que eu te amo, e ainda respondeu do mesmo jeito, eu te amo imperfeitamente. O Senhor sabe todas as coisas, mas mesmo assim, Jesus ele se revela a Pedro como aquele que dá uma segunda chance, como aquele que o ama, como aquele que derrama sobre Pedro compaixão, como aquele que derrama sobre Pedro misericórdia, como aquele que venha para abraçar Pedro e curar Pedro desse problema, dessa depressão que Pedro, na verdade, se viu preso a ela. Ele diz a Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Pedro conheceu, então, a misericórdia, o amor e a graça e a compaixão de Deus. E aí, no versículo 18 e 19, que é uma confirmação disso que eu estou falando para você, Jesus disse assim para Pedro, Pedro,
Em verdade eu vos digo que quando você eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E aí, João diz assim, que ele disse isto, Jesus, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Olha que coisa linda, gente. Pedro tinha medo de não conseguir mais ser o anunciador das boas novas, o pescador de homens. Pedro tinha falhado, Pedro tinha negado aquele que ele tinha dito lá nas bandas de Cesareia de Filipe, quando todos disseram, olha, estão dizendo que tu és isso, tu és aquilo, tu és um profeta. E vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro vem e fala, tu és o Messias. Tu és o Filho de Deus, tu és o prometido das nações, tu és aquele que os profetas anunciaram que viria para mudar a história de todos nós, para resgatar, para salvar Israel. É este que Pedro nega. E nessa negativa, então, Pedro ele vai para baixo, mas olha que coisa linda, esse conhecer Deus, ele é acima, quando ele é além, acima de simplesmente ouvir a respeito dele, Deus ele traz Pedro para o mesmo cenário, lá o cenário da chamada de Lucas 5, do início, quando ele foi chamado para ser um discípulo de Jesus, no barco, na pesca, não pescou nada a noite inteira. Agora Jesus transporta isso lá para João 21, e no mesmo cenário, na mesma condição, Jesus ele confirma o chamado de Pedro, ou seja, Pedro, você está perdoado. Conhecer a Deus de verdade é o caminho para mim e para você de cura na alma. Eu vejo aqui em segundo lugar um outro personagem que eu disse para vocês, que me mostra que o conhecimento de Deus, quando ele é além de simplesmente ouvir, ele é abençoador. Eu vejo isso no encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco. Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. A Bíblia Sagrada diz assim aqui nesse capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. Diz assim que o apóstolo Paulo, ele estava vivenciando um momento onde ele respirava ameaças de morte contra todos os discípulos do Senhor. E ele, na verdade, respirando essas ameaças, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para ele, para que ele fosse até as sinagogas de Damasco, a fim de, caso ele achasse uns que eram do caminho, ou seja, do Evangelho, aqueles que receberam Jesus, assim homens como mulheres, ele os levasse presos para Jerusalém. E seguindo a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém você fazer. E aqui que eu acho interessante que na vida de Paulo, esse conhecer a Deus, além de simplesmente ouvir, na vida de Paulo foi uma experiência de revelação do verdadeiro chamado. Para que Deus chamara ele? Porque, afinal de contas, Jesus que nos disse, foi Jesus quem nos disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, todo aquele desejo de perseguição de Paulo, que Atos nos revela aqui, de matar aqueles que eram do caminho, todo esse desejo que habitava o coração de Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma que Paulo só fazia isso porque Paulo achava que era o certo, era o correto a se fazer. Ele fazia em nome de um Deus que ele achava conhecer, mas ele não conhecia. Ele conhecia simplesmente de ouvir. Ele não tinha uma experiência com Deus até ele ter esse encontro com Deus na estrada de Damasco.
mas Deus se revelou a ele de verdade, por meio de Jesus. E é o que diz o texto aqui, que ele está seguindo a estrada fora, e quando ele se aproxima de Damasco, essa luz do céu brilha, ele ouve uma voz. A Bíblia Sagrada diz assim, que os amigos de Paulo escutam uma voz, mas não veem nada, mas Paulo, ele é, na verdade, confrontado com o poder de Deus e com Jesus, e fala, eu sou Jesus a quem você me persegue. Ou seja, essa perseguição, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo, a esses pequenininhos, ou esses pequeninos que você está cometendo contra mim. E aí no verso 6, ele fala assim, levanta-te, e aqui que eu chamo a tua atenção, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Ou seja, agora Jesus vai mostrar para você, Paulo, Jesus mostraria para Paulo qual é o caminho, qual é a verdadeira atividade, o que ele deveria fazer. Conhecer a Deus, além de simplesmente ouvir, na vida de Paulo, foi uma experiência de revelação e de libertação e desprendimento total de si mesmo na vida de Paulo. Paulo, de fato, passou a entender o que era ter vida de verdade, o que era servir Jesus de verdade. Paulo, então, aqui no livro de Atos, fica claro que ele descobriu o que era realmente conhecer esse Deus. E como que você pode afirmar isso, pastor? Com qual certeza você diz isso? Eu digo para você com única certeza. Quando eu vejo, por exemplo, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, naquele texto que você conhece tão bem, que nós conhecemos, citamos de cor, salteado, de trás para frente, de frente para trás, quando Paulo fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, agora eu conheço esse Deus de verdade. E conhecendo esse Deus de verdade, não existe nada neste mundo, nessa dimensão humana, nem no mundo espiritual ou em outra dimensão, porque Paulo vai continuar dizendo assim, nem alguma outra criatura pode nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, o amor de Deus me alcançou, me arrebatou. E eu vou dizer para vocês uma coisa, irmãos, é sempre arrebatador conhecer Deus. É sempre arrebatador conhecer Deus de verdade, é maior que qualquer contingência da nossa vida, é maior do que qualquer mudança em nossa vida. Conhecer a Deus de verdade é que faz a diferença entre os homens e entre os meninos. Quem conhece a Deus de verdade? Quem conhece Deus de verdade, na verdade, ele é liberto. Paulo se livrou daquilo que ele carregava, daquela casca, daquela coisa religiosa, aquele espírito de religião, de incompreensão de quem era Deus de verdade. E ele diz algo muito forte, que é um texto também que eu cito muito, a respeito dessa questão de libertação, quando alguém descobre a Deus e conhece a Deus e aprende a provar de Deus, experimentar Deus de verdade. Gálatas 2, versículo 19, versículo 20, Paulo diz assim, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Aquele Paulo perseguidor, aquele Saulo que matava, aquele Saulo que ameaçava, aquele Saulo que amarrava, aquele Saulo que batia, ele morreu. Ele não existe mais, porque aquele Saulo conhecia Deus só de ouvir. E aí eu vou dizer para você que não é nem o ouvir como Jó, porque Jó era justo, Jó era íntegro, Jó se desviava do mal. Este Saulo não, este Paulo não. Na verdade, agora o que acontece? Paulo, ele não conhecia, mas ele fala assim, agora eu morri para a lei. E aí ele fala, só que a minha morte não foi uma morte em vão, eu não morri por morrer. Ele diz assim, eu morri a fim de viver para Deus. E aí ele diz algo maravilhoso, estou crucificado com Cristo. Olha a libertação aqui, gente. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Olha que interessante. Eu vivo na carne, este mover deste conhecer de Deus, que me impulsiona a viver de modo diferente, e eu só pude provar disso porque eu recebi dele o amor, porque ele se entregou por mim. E por último aqui, conhecer a Deus, além de ouvir a respeito dele, na vida de Paulo, foi uma experiência dessa revelação de quanto ele era amado por Deus,
de quanto ele era amado, mesmo sendo quem ele era. Talvez você fique pensando assim, né? A gente tem dessas frescuras, desculpe até a expressão, que a gente é muito mais amado do que o outro. Ninguém. Paulo fala que não tem um justo nenhum sequer. O salmista, no Salmo 130, ele fala, se o Senhor observar a iniquidade, quem subsistirá? Não existe. Então, Paulo, ele na verdade, ele vê, ele percebe, ele descobre, quando ele conheceu a Deus de verdade, o quanto ele era amado. Quando lá em Gálatas, ele diz assim que Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus me amou e se entregou por mim, aqui nesse verso que eu li. Quando Paulo, quando ele escreve, por exemplo, a sua carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 5, no verso 14, que o apóstolo Paulo fala assim, que ele ficava constrangido, o amor de Deus me constrange. O amor de Deus me constrange pelo fato de ele ter morrido por todos nós, é constrangedor. Talvez Paulo fazia essa referência no sentido de olhar para ele e dizer, nossa, como eu sou um cara que sou tão ruim, até porque Paulo dizia lá em Romanos 7 que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, e o mal que ele não queria fazer, ele se via fazendo e praticando o tempo inteiro. Ou seja, eu fico constrangido de ver o amor de Deus tão grande. E quando Paulo, ele ainda falando à igreja de Roma, Paulo fala assim, no capítulo 5, no verso 8, que Deus, ele prova, né, o amor dele para com a gente, pelo fato da gente ter tido da parte de Deus essa entrega, o Cordeiro que se entregou por nós. Não era mais sacrifício de animais, como no Antigo Testamento. Como diz o escritor de Hebreus, capítulo 10, o verso 14, com uma só obra, oblação, com uma só entrega, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que foram santificados. E eu concluo aqui, meus irmãos, antes da gente orar por algumas pessoas e orar pelo final do culto, que eu poderia contar a história de muitos, que descobriram a aventura, que descobriram a alegria e a bênção de conhecer a Deus muito além do que simplesmente ouvir a respeito dele. E quantas histórias existem, né? Talvez você está pensando aí na tua casa, nossa, pastor, essa é a minha história, essa é a nossa história, essa é a nossa história. Quanto amor de Deus. E a grande verdade é que se Deus pudesse sonhar, que as pessoas às vezes ficam meio bravas com a gente, quando a gente fala que Deus sonhou, que Deus isso, que Deus aquilo, como aqueles mais assim, sérios e talvez meio fanáticos, né? Eles falam, não, mas Deus não é homem, Deus não tem sonho, Deus não tem isso. É uma maneira a gente tentar entender Deus, porque Deus é algo que a gente não consegue entender. Deus habita na luz inacessível, quer dizer, quando eu olho, eu vejo uma luz, e a luz me segue, eu não consigo ver Deus, ninguém jamais viu Deus, mas se Deus pudesse ter um sonho, o sonho de Deus era que os homens o encontrassem. Deus, ele gostaria muito que os homens o achassem, que os homens os conhecessem de verdade, não só de ouvir histórias a respeito dele, não só de ouvir canções a respeito dele, não só de ouvir experiências a respeito dele. A prova disso é o livro do profeta Isaías, no capítulo 65:1. Eu gosto muito desse texto, quando o profeta, ele fala em nome do Senhor, e o profeta fala assim, eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim, eu fui achado por aqueles que não me buscavam. Coisa linda, né? Deus se revela àqueles que nem estão buscando, uma hora ele bate de frente com Deus. Como que é isso, pastor? Não sei, Deus sabe, eu não sei nada. O que eu sei é que o Paulo diz, quando eu acho que eu sei alguma coisa, é que de fato eu tenho que voltar lá para trás, porque eu não aprendi exatamente, absolutamente nada. Agora, talvez você pergunte, como que eu consigo isso, pastor? É simples. É muito simples. Não existe a necessidade de você pagar alguma coisa, fazer um voto, né? Não existe. Não precisa disso. João, no capítulo 1, o evangelista João escreve assim, no verso 12, você conhece também esse texto muito bem. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E olha o que ele diz,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E ele termina no verso 14, dizendo assim, 13 e 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém. Que eu e você, que nós, em todos os dias da nossa vida, a gente se abra por meio deste coração que vai sendo trabalhado por Deus, para que a gente possa conhecer a Deus, conhecer, cada dia mais, conhecer o poder de Deus. Que Deus possa abençoar você.